A gente tem visto aí esse ano que teve um número até acentuado de feriados, uma retomada das atividades, muita gente viajando. Parece que esses números vão ser refletidos no PIB, ao que parece, não é isso? Você abre muito bem quando diz que o Brasil é registrado por praticamente 8% do produto interno bruto e gerando aí 7.800.000 pessoas no mercado de trabalho do turismo. E claro, esses feriados têm atraído bastante o nosso turista interno e também o turista externo. Tivemos uma evolução muito grande, estava vendo aqui, William, 8,4% nós crescemos de 22 para 23. Tivemos uma dificuldade muito grande na pandemia e a gente trabalhou bastante para sustentar, apoiar, enfim, o empreendedor, aquela pessoa que faz com que o turismo realmente esteja vivo dentro do Brasil. E a gente passou, muitos tiveram dificuldades, alguns não resistiram, alguns resistiram, né, com a força que veio aqui do governo, do Congresso, por isso estão aqui de pé novamente para poder fazer essa grande indústria sem chaminé voltar a florescer assim com arrecadação, com a oportunidade de trabalho, de emprego e, enfim, o lazer e para todos os brasileiros, não apenas o lazer, como o turismo também de negócios. Muito bem. E o senhor citou aí o Congresso, que foi fundamental, houve uma série de mudanças em leis ou criação de novas regras que possibilitaram que o setor não quebrasse, não é isso? Você imagina a pandemia, esse pessoal fechado, hotéis, pousadas, restaurantes, o trade como um todo, o pessoal que trabalha com o transporte, foi muito triste. Muitos não resistiram. O governo fez a parte dele e o Congresso contribuiu muito. E é do teu tempo, inclusive, quando nós trabalhamos junto no Ministério, o Fungetur, tantas oportunidades que a gente conseguiu, inclusive, com taxas de juros próximas de zero e alguns até a fundo perdido. O guia de turismo, muitos profissionais da área que foi atendido pelo governo, como foram atendidos também as pessoas que precisavam com aquele apoio mensal que o governo fazia durante a pandemia. Isso mostra mais uma vez o poder de recuperação do turismo, que não precisa estar edificando, construindo a indústria. Bastou parar, diminuir e excluir essa pandemia que prejudicou muito o mundo e especificamente o Brasil, para que o setor se levantasse passo a passo e está aí dando a volta. Está aqui o exemplo. Cresceu 8,4%. Então, quando a gente diz temos que investir no turismo, e eu vejo com tristeza que os estados, alguns municípios, até o próprio governo federal, nós aqui, nós não destinamos praticamente quase nada do que o turismo merece em termos de recursos de arrecadação. Temos falado bastante na Comissão do Turismo, temos conversado com o ministro Celso Sabino. Nós precisamos alavancar, porque essa indústria está sempre pronta, edificada. Basta ter a oportunidade de pegar um ônibus, um carro, um avião, e aí entra também a questão da infraestrutura terrestre, aeroviária, que temos que discutir com todo o segmento, para que a gente possa cada vez mais melhorar, baratear, dar oportunidade para que as pessoas possam visitar, especialmente o turismo interno. Se você pensar que nós temos muitas coisas, muitas pessoas, por exemplo, eu sou de Foz do Iguaçu, não conhecem Foz do Iguaçu. Milhões de brasileiros não conhecem, então há para se desenvolver também um turismo interno, um turismo doméstico, além do turismo estrangeiro, claro que representa muito. Eu tenho dados aqui, de argentinos foram 1.601.000 que vieram ao Brasil. Na segunda colocação vem Estados Unidos com 530, aí o Chile 367, Paraguai 300.000, Uruguai 300.000, enfim. Esse é um número, um total eu tenho aqui de 4.780.000 pessoas, é o somatório estimado aí de turistas estrangeiros, mas esse número é muito pequeno, né? É muito pequeno, nós poderíamos ter isso aqui 3, 4 vezes mais. Mas veja como o pequeno já é significativo, William. São 18,6 bilhões de reais gasto dos estrangeiros no Brasil. Mas se a gente pensar que, por exemplo, Portugal tem 4 vezes mais e ele trabalhou para que o turismo tivesse esse percentual de visitantes estrangeiros lá, a gente tem um potencial de crescimento ainda a explorar, não é isso? Tímido demais. Se pegar Portugal, França, nós somos desse tamanho. E nós temos atrativos, temos oportunidades, temos onde ir. Então eu acredito que agora uma plataforma, um trabalho bastante da gente, da Comissão de Turismo, com o governo, com os prefeitos, com os governadores, a gente possa abrir esse Brasil, em primeiro momento, para o brasileiro. Isso movimenta muito a economia, o mercado de trabalho, os postos de emprego. Claro que também, tendo a oportunidade, o estrangeiro também aparece, todos querem também conhecer o Brasil, que é um atrativo importante e tem riquezas naturais, belas para serem vistas, visitadas, contempladas. Aqui dá para fazer o turismo de natureza, o turismo de negócio, 1000 oportunidades. A gente tem uma vertente importante que é o ecoturismo, né?
Exatamente, que também está crescendo muito agora. Mudanças climáticas. Exatamente, e está crescendo bastante, não apenas aqui na região sul, na Amazonas. Eu acho que isso dá para faturar bastante. Então veja quanta oportunidade este segmento abre, quanto emprego, quanta riqueza que gera para o Brasil. E nós estamos fazendo pouco por ele. Uma das saídas, uma das queixas, na verdade, que se faz é que não há recursos para a promoção, a divulgação, sobretudo no exterior. Mas parece que o Congresso está tentando dar um jeito nisso, né? Exatamente. Fala um pouquinho, por favor, dessa nova legislação que pretende taxar os jogos e, ao mesmo tempo, gerar recursos para o turismo. Você é testemunha, nós somos todos também, da grande oportunidade que nós temos e estamos deixando escapar há muito tempo. Nós trabalhamos bastante no grupo de trabalho da legalização dos jogos e da criação dos cassinos aqui na Câmara. Isso já tem 2 anos. Esse 442 está parado hoje no Senado. Até vou ter uma reunião agora, pedir para fazer, com o senador Irajá, que ele é o relator desse projeto. Veja bem, William, só a legalização dos jogos e a criação dos cassinos turísticos e os cassinos de grande escala, eu vou explicar já, arrecadaria em torno de 18 a 20 bilhões de reais por baixo. Olha quanto dinheiro nós estamos deixando de arrecadar há quantos anos. Os jogos continuam acontecendo. Pode ter certeza. É o jogo do bicho, é o jogo online que agora está sendo regulamentado e que já vai dar aí alguns bilhões também de arrecadação para o governo. Então nós não temos que aumentar carga tributária para pôr dinheiro no turismo. Nós temos a oportunidade de, através dos jogos, dos cassinos, que vai ser um atrativo importante a nível do Brasil, ganhar mais 20 bilhões de reais e ampliar e desenvolver ainda mais. Inclusive, nesse projeto, eu tenho dinheiro até para a saúde, para atender a população mais carente. Mas, voltando aos cassinos, nós defendemos na época lá 2 modalidades de cassino. Porque nós temos cidades já que tem uma rede hoteleira muito grande. Por exemplo, Foz do Iguaçu, a segunda rede hoteleira do Brasil. Temos lá Gramado, temos Balneário, temos Araxá, Minas Gerais, tantas cidades que são instâncias climáticas que de repente não comportam um grande resort. Então nós abrimos a possibilidade, ao menos que o Senado mude, daí a gente tem que rever na Câmara, de ter o cassino turístico integrado na rede hoteleira existente nessas cidades que eu falei, importantes instâncias, ou de menor porte, e também os grandes cassinos resorts. Para atender Rio, São Paulo, Nordeste, alguma coisa do Amazônia, e há interesse, inclusive, da rede importante Hollywood, já está, Hollywood, é isso? Já está procurando para poder investir pesado nisso. Investidores no mundo todo de olho no Brasil, né? A gente todos é um dos esperando poucos países, a legalização, a legalização. O Brasil é um dos poucos países que ainda não avançou nesse Então, se você tem, canal. Aí você vai dizer, mas por que jogos? Quem tem dinheiro quer jogar, deixa gastar, vai trazer dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança e também para desenvolver ainda mais o turismo. Então, é mais que necessário o Senado se movimentar e aprovar o nosso PL 442, a gente regulamentar com todo o aparato governamental, de Receita Federal, de Polícia Federal, com todo o cuidado possível, para que a gente possa explorar esses jogos para quem tem dinheiro e quer jogar. Porque ele vai igual, para o Uruguai, para a Argentina, para o Paraguai, para os Estados Unidos, para a Europa, vai jogar. Então nós estamos perdendo uma arrecadação de gente que tem dinheiro e quer contribuir, gerando emprego na cidade, gerando postos de trabalho importante para todo o segmento, gerando arrecadação nos municípios e também no governo federal. Não há o que discutir. O turismo precisa andar a passos largos, nós estamos aqui para isso. Posso. E nós sofremos... Penaliza sempre quem está certo. Exatamente, e penalizando, inclusive, os hotéis que têm a concorrência das casas de aluguel. Sim. Não é isso? De temporada, nós temos países, cidades que estão proibindo os aluguéis por temporada. Eu cito aí o caso de Barcelona, na Espanha. Agora mesmo, nessa semana, tivemos agora aí a imprensa internacional falando sobre a ilha de Palma de Mallorca, sim, onde está se recebendo um fluxo muito grande de turistas estrangeiros, e mostrou que o motorista lá de ônibus ganha muito bem, que ele recebe cerca de 2.000 euros por mês, isso dá aí 12 mil reais por mês, chegando a 3.000, a 18.000, se fizer hora extra, tiver trabalhar na folga, essa coisa. E aí, mas com isso, ele não consegue pagar um aluguel de uma casa para morar.
porque os preços dos imóveis subiram tanto que então criando problema e a população até está protestando contra esse tipo de turismo. Quer dizer, então você vê, exatamente. Então você vê que essa distorção e os hotéis, isso é milenar, existe, não é? Há muitos anos, porque é uma necessidade, porque é a segunda residência de quem viaja, porque é preciso que a pessoa viaje a trabalho, viaje a negócio, viaje a passeios, não é isso? Quer dizer, para lazer. Então há uma necessidade de deslocamento e os hotéis empregam muita gente e consomem muitos materiais sem dúvida. Que pagam muitos impostos, como móveis, tapeçaria, roupa de cama. Exatamente. Móveis e utensílios. Móveis e utensílios, você tem aí, exatamente, onde você, tudo ali quase tem que fazer manualmente. Então você emprega muitas pessoas e com isso você gera economia e traz também uma satisfação para quem se hospeda, né, de poder tomar aquele café da manhã, ou ir para o restaurante, para o hotel que tem restaurante, ou vai para o restaurante da cidade. Então isso cria-se um negócio, uma rede de negócio muito bom para todo mundo. Hoje, inclusive até o Nordeste, nós temos estados que praticamente estão vivendo turismo. O caso da Bahia, o caso do Rio Grande do Norte, que as grandes indústrias fecharam com a concorrência da China, e a prestação de serviço é que tem sido a salvação. E com isso vai se exterminar, está se exterminando um ramo de negócio que o Brasil precisa. Aquilo que eu falo, quando você, é o caso do Estado e dos bancos, quando você acaba o seu cliente, você acaba com o seu negócio. Não tem cliente, não tem negócio. Não tem negócio, porque como é que você vai, se não houver o entendimento é fundamental, a compreensão, saber o problema do outro e a gente perder uma parte para não perder mais na frente. Como foi na pandemia, quem recebe aluguel, ou nós que somos empregadores, chegando na hora da gente não dispensar o nosso pessoal. Por quê? Porque são pessoas que ao longo dos anos, quem pôde aguentar, eu resisti, graças a Deus, não dispensei praticamente ninguém. Sim. Ninguém. E o hotel estava vazio. E ela com ordem ainda de evacuar o pessoal, os poucos que tinha, e mandar todo mundo embora. Mas nós não podíamos fazer isso. Com um ano fechado. Não, nós levamos 2 anos de crise, não foi? Sem dúvida. Porque veio a pandemia, depois veio uma pandemia, um outro vírus, não sei o quê, e lá foi. Muito bem. Os reflexos estão até hoje. Exatamente. Então a gente tem que deixar bem claro que o que eu estou falando, eu não estou falando mal de ninguém, eu estou falando do sistema, para que nós possamos conhecer o sistema, porque o sistema é que nos muda. Muda para melhor e muda para pior. E na forma que nós estamos vivendo no país, já de muitos anos para cá, que foi se agravando e só tem mudado para pior. A gente está vendo algumas imagens aí do seu Renato em Brasília. O seu Renato já esteve lá várias vezes, conseguiu, foi uma luta. Aliás, a mesma luta que participaram com a história do Pérsia e tudo mais. O seu Renato também, aqui em Cabo Frio, começou há mais de 15 anos a redução do IPTU, que finalmente saiu, né, seu Renato? Saiu. Eu lutei cerca de 25 anos para a redução do incentivo, uma lei de incentivo para os hotéis. Por quê? Não é porque nós queremos benefício especial para nós, é porque se você mora numa residência, você ocupa essa residência diariamente. Então, a prefeitura presta serviço para você, tirando lixo, varrendo a tua rua e outros serviços mais. Agora, um hotel é diferente, por quê? Porque o hotel tem a sua taxa de ocupação. Sim. Que essa taxa, ela é de acordo com a estação do ano. Claro. E de acordo com o mercado. E quando você tem uma taxa de ocupação pequena, mas você está pagando o imposto, principalmente o IPTU, de todo o prédio. Mesmo estando vazio. Funcionando ou não, você está pagando. E ali você tem uma média diária, tanto por dia.
Ele mostrou agora há pouco a imagem que eu cumprimentando, o presidente Lula me cumprimentando, que foi o seguinte, para poder explicar. Quando foi na inauguração do aeroporto de Cabo Frio, o prefeito da época me convidou, o senhor Marquinhos Mendes, para que eu fosse recepcionar o presidente no aeroporto. E prontamente agradeci e fui. Você foi como empresário? Como empresário, como presidente da Associação de Hotéis. Isso. Estava lá. E o prefeito foi nos apresentando, chegando, nos apresentando, né, ao presidente. E eu pedi licença ao presidente se eu poderia, que ele queria fazer uma reivindicação. E reivindiquei aquilo que eu sofri muito durante a minha juventude, a minha vida, que era poder aprender profissão. Porque existia o Senai, ainda existe, felizmente, mas a gente, para ter uma chance de estudar no Senai, era muito difícil. Principalmente que a gente morava no município longe da cidade. Naquele tempo não era longe, mas longe por causa das condições viárias. Sim. Não é? De transporte, de você poder tem que morar no Rio. Bom, então a gente tinha essa dificuldade para aprender profissão. Eu aprendi profissão por minha conta, no peito, na raça, e fui indo. E aí eu falei para o presidente, nós precisávamos aqui em Cabo Frio de uma escola profissionalizante, uma escola técnica, uma escola. E ele olhou para o prefeito e disse, olha, mas... E o prefeito disse, não, a gente está, nós estamos sim, vendo e tal, e tal. E ele ficou preocupado, disse, não, então, e ele falou, então vamos resolver isso. E era o presidente Lula, no outro mandato dele. E o Haddad, que hoje é o ministro da Fazenda, é o secretário, é o ministro da Educação, inaugurou o Instituto Federal Fluminense aqui. Que tem os não, o Lula veio aqui. O Lula veio inaugurar. Não veio. Exatamente. Mas não me convidaram, não, para ir lá, não. Eu estava lá. Eu estava lá como jornalista, obviamente, né? Você estava lá. Inaugurando. Mas tudo bem, e depois eu virei aluno. Mas o que importa que foi construído. Que é o profissionalizante. Exatamente. Tem hotelaria, eu sou formado em gastronomia. Então, essa oportunidade lá em Brasília. Seu pedido funcionou. Funcionou e aí, não é? Me deram o privilégio de estar juntos, não é? Numa parte isolada, que é onde ficavam as autoridades, e me colocaram lá na frente, aonde, né, ele veio cumprimentar as pessoas, me cumprimentou e me reconheceu. Que maravilha! Aí tem uma foto do presidente Lula aí, lembrando. Exatamente, lembrou. Fez outro pedido. E eu agradeci a ele, mas fiz outro pedido, que continuasse. Para perder a oportunidade. Porque ainda precisavam de muito mais ensino profissionalizado. Sem dúvida. E foi que é onde instalou a escola técnica, onde é o Centrinho. É, Instituto Federal Fluminense. Exatamente, de Búzios. Quer dizer, então, isso foi uma satisfação muito grande de ter participado dessa. E continuo na minha luta. E ali do lado, naquela foto, e quem que sentou perto de mim, onde eu conversei muito? Com o senhor José, como é que é, José? E quem é ele? Ele é um grande professor de São Paulo e é reitor da Universidade do Zumbi dos Palmares. Sentou do meu lado e é onde eu tive a chance de conversar muito com ele e a gente falar sobre os quilombolas, da região lá de Magé tem o quilombola antigo, não é? E daqui também, essa coisa toda. Até eu convidei até para que ele, quando quisesse, conheça o que ele não conhece, Cabo Frio, e eu tive o prazer de conversar com aquele senhor tão inteligente, que também veio do nada, hoje é um advogado, um grande empresário também. É uma liderança. E uma liderança. Muito bem. Então, é isso que a gente tem a satisfação com esforço, né? Exatamente. Essa aqui é uma escola. Na nossa padaria, né? O senhor dando aula? Não sou eu ali, parece que eu estou falando, não, é o professor, é um mestre padeiro, esse rapaz aí, de um moinho, ou de um fabricante de fermento, que
a gente nós sempre fazíamos uma parceria e ele mandava, a indústria mandava os profissionais, o profissional, o mestre, padeiro, né, o confeiteiro, exatamente, mandava algum material e nós cedíamos o nosso espaço, claro, que sempre tinha um espaço muito bom, muito grande, e naqueles dias de pouco movimento, para ministrar aulas de curso de padaria, confeitaria, enfim, de gastronomia para toda a região. Vinham pessoas de Araruama, de Rio das Ostras, de Casimiro de Abreu. Formou muita gente. Formou muita gente e isso foi uma satisfação muito grande de ter proporcionado, como também formamos muitos profissionais na nossa padaria, também na construção civil, né? Da qual também trabalhei muitos anos, pretendo voltar a trabalhar ainda. Maravilha, o que não falta são projetos. Isso aí é um táxi em Brasília, sindicato novamente, né? Festa de 1º de maio. A gente vai fazer um breve intervalo aqui e voltamos para o último bloco conversando com, eu chamo ele de professor Renato Marcos Marins, o homem da Remar, né, que enxergou, né, a possibilidade, enxergou que poderia montar um bom negócio, onde as pessoas, né, chamavam, não, isso é coisa de doido, isso aqui está aí. 40 anos de Remar. A gente já volta aqui no É Preciso Mudar. Padaria Remar. O que fazemos é com muito carinho e respeito. Novas instalações para proporcionar mais conforto e praticidade. Venha saborear os produtos da Padaria Remar, procurando sempre fazer o melhor. Enquanto o Brasil ainda luta para estabelecer um sistema educacional de qualidade, alguns países já possuem métodos comprovadamente eficazes para produzir cidadãos conscientes e bem educados. Nações como a do Canadá, Coreia do Sul, Finlândia e Japão já têm apresentado resultados cada vez mais impressionantes. O reflexo disso são adultos mais qualificados e preparados para enfrentar o mercado de trabalho e os desafios da vida. Mas o que a educação desses países tem de tão diferente? Seja bem-vindo ao A Duvido. Enquanto o Brasil patina em reformas educacionais polêmicas, gerando revolta ao anunciar cortes de matérias consideradas fundamentais, vamos conhecer exemplos de algumas nações com reconhecido êxito nesses campos. Não é surpresa que o Canadá faça parte dessa lista. Afinal, estamos falando de um país que figura frequentemente o ranking dos maiores IDH do mundo. Este estudo avalia o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede aspectos como riqueza, alfabetização e educação. Para alcançar tal posto, foi necessário investir em um sistema educacional maduro e funcional. Lá, o ensino é descentralizado, ou seja, não é responsabilidade do governo federal, mas sim de cada província. As escolas canadenses se diferenciam por não adotarem apenas matérias exatas. Investe-se bastante em disciplinas relacionadas ao campo das humanas, como cidadania e a criatividade. O objetivo é criar cidadãos com um senso crítico apurado, o que tem dado bons resultados a longo prazo. Um grande diferencial do sistema de ensino da Coreia do Sul é que seu principal investimento não é focado no ensino superior, mas massivamente no ensino fundamental, se estendendo para o médio. Dessa forma, conseguiram a erradicação do analfabetismo e altos índices de aprovação em universidades mundo afora. Quanto às disciplinas, além do quadro básico, oferecem educação moral, música, artes, tecnologia e ciências domésticas. Outro fator importante é que por lá os professores têm grande prestígio e recebem ótimos salários. A Finlândia também tem sido referência em diversos aspectos. Para começar, o país nórdico não obriga os alunos a cursarem vários anos de ensino básico. Ao todo, são 9 anos de ensino fundamental, que podem ser acrescidos de mais um ano extra, caso necessário. Depois disso, o nível secundário é opcional,
mas fortemente incentivado pelo Ministério da Educação e Cultura. Os finlandeses também valorizam bastante os professores, dando autonomia no desenvolvimento das aulas e disciplinas. Lá, os mestres podem escolher a hora certa para ensinar determinado tema para seus alunos. Além de material escolar, os estudantes também têm direito a refeições e transportes custeados pelo governo. O que faz com que, ao contrário do Brasil, a grande maioria dos alunos estude em escolas públicas por opção. Assim como no Canadá, a educação do Japão tem um perfil descentralizador. As autoridades locais decidem os orçamentos, programas educacionais e até mesmo as disciplinas e métodos adotados. O Ministério da Educação apenas acompanha as decisões tomadas por cada distrito e as aprova. Entre as disciplinas obrigatórias, destacam-se educação moral, artes, artesanato, música e trabalho doméstico. Mas no caso do Japão, conhecido por sua rigidez, o tempo de estudo acaba por justificar um pouco de seu sucesso. Estamos falando de pelo menos 13 anos de estudo em tempo praticamente integral. Mas e o Brasil? Com cerca de 13 milhões de habitantes, o equivalente a 8% de analfabetos e quase 27% de analfabetos funcionais, o país ocupa a posição 75ª no ranking do IDH. Contrastado com esses países, fica claro que temos um longo caminho a percorrer. Se você gostou, se inscreva no canal e compartilhe em suas redes sociais. Até a próxima! Muito bem, de volta com É Preciso Mudar, o último bloco dessa semana, conversando com o empresário Renato Marins, idealizador do podcast. A gente acabou de assistir um vídeo, né, aliás, vários vídeos, né, de exemplos de educação no mundo inteiro e que formam pessoas, né, formam a maneira de pensar, a maneira de reagir, e aí vai formando a sociedade. A educação é o caminho, senhor Renato? É exatamente, porque você vê, nós estamos vivendo uma crise muito grande e essa crise é proveniente, ao meu ver, da falta, porque todos nós nascemos, nós temos uma boca para nos alimentar, um estômago, que nós temos que preencher esse estômago. Não é? Temos ouvido para ouvir, sim, não é? Os olhos para enxergar, o nariz para você poder respirar e também sentir os aromas, não é? Todo o cheiro das plantas, de tudo que existe, mas acontece que nós temos a cabeça para pensar. E se essa cabeça, então, ela não é desenvolvida, e a boca o sujeito tem que se alimentar. Mas aí é que vem o problema. E cadê a produção? Então a produção tem que vir o quê? Né? Para até se alimentar melhor, você tem que ter formação educacional. Sem dúvida. Não é isso? Então a formação educacional é que vai dizer a necessidade, a hora de se alimentar, a quantidade dos alimentos, a qualidade dos alimentos, enfim, tudo é proveniente do cérebro. Então é preciso desenvolver o quê? Esse cérebro que através do conhecimento que vem através da educação. E principalmente da educação profissional. Quer dizer, funcional, do que é preciso fazer. Não é? Então é preciso acordar, trabalhar, cultivar, né? Produzir alguma coisa para você poder se sustentar. Ou melhor, para que você possa viver melhor. E nesse sistema político, que eu bato muito nisso, que nós vivemos, isso tudo contraria o andamento do bem-estar de muitos políticos que se instalam no poder com ganância, com ignorância, para que possam viver
num sistema onde quanto mais gente mais ignorante, melhor para eles. Quanto pior, melhor. Quanto mais dependente, melhor para eles. E aí todo mundo sofre. Exatamente, então todo mundo sofre. E a gente vive numa crise muito grande, você não tem muita gente desempregada, muita gente precisando, necessidade de ganhar o seu dinheiro, né, para fazer jus à sua necessidade de consumo, mas não sabe trabalhar. Eu digo isso principalmente na área em todas as áreas, na área da construção civil, na área do comércio, da gastronomia, sem dúvida, na área de informática, enfim. Então, cada vez está pior. Por quê? Como eu estava demonstrando, que eu comecei a trabalhar em 54, com 14 anos. Aliás, e naquele tempo... Vamos fazer interromper aqui, senhor Renato, por um bom motivo, né? O senhor Renato vai falar agora, começou com 14 anos. Esse ano o senhor Renato completa, presta atenção, anota aí, 70 anos de trabalho. 70 anos, e quero, se Deus quiser, chegar a 80 anos de trabalho. Sem dúvida. Com esse pique que o senhor tem aí... Não sei. Não quero saber se vai encerrar amanhã ou depois, mês que vem, porque nós não sabemos a nossa vida. Vamos em frente. A gente sabe que a nossa vela a vida está curta. Mas a gente, se tiver cuidado com a chama, não deixar o vento apagar, a gente ainda leva ela acesa por muito tempo. Quer dizer, então, isso decorre disso. Então, a falta do conhecimento, do aprendizado, leva a pessoa à ignorância, e com isso você vai desencadear todo tipo de problema. Problema de depressão, ansiedade, depressão, claro, uma coisa puxa a outra. Consumo de álcool, consumo de droga em geral. Tanto é que as farmácias, cada vez você tem mais farmácias, mais remédios, mais laboratório, mais remédios, que só nos faz mais mal que bem. É verdade. Um remédio quando a coisa é ruim para outro. E aí, senhor Renato, o senhor Renato está falando aqui exatamente o que nós apresentamos no bloco anterior e abrimos aqui, mostrando os cursos profissionalizantes, a educação. Quando o senhor Renato diz assim, a gente tem dificuldade, ele como empresário, 70 anos de trabalho, diz o seguinte, olha, a gente tem dificuldade de contratar pessoas. Por outro lado, nós temos os índices do IBGE, da Firjan, da Associação Comercial, que as vagas existem, mas as pessoas não têm qualificação. Isso. Esse é que é o problema? Esse é que é o grande problema. Porque não interessa Quantas pessoas batem aqui no senhor pedindo emprego, o senhor fala, meu filho, não tem como, né? Exatamente. Quer dizer, então você tem um custo e você passa a ensinar essas pessoas, com pouco tempo vão embora. Há uma rotatividade de pessoas muito grande, ainda mais na nossa região, de venda de praia, essa coisa ambulante. E as pessoas também já querem ganhar aquela pequena indenização para poder suprir daquilo. Já entra saindo. Entra saindo. E com isso, você tem cada vez mais uma mão de obra pior, um atendimento pior. Às vezes não por culpa de muito empresário, mas sim pelas condições que falta essa educação, quando no nosso tempo, que eu queria dizer, porque eu comecei em 1954, tinha 14 anos, e era lei que permitido que as indústrias, o comércio, contratassem o menor de idade, jovem aprendiz, a partir de 4 anos, 14. E trabalhava 8 horas por dia. É verdade, eu passei por isso. Eu trabalhei. 14 trabalhei na fábrica de tecido. Com o maior orgulho, né? Com o maior orgulho. E das 2 às 10. E ainda trabalhei das 7 horas a meio-dia e meio, numa oficina, depois numa sapataria e outras coisas mais, sem ganhar nada, nem a gorjeta, e ainda feliz da vida. Ganhando experiência. Para ganhar experiência, para poder aprender. Então, eu sou o que eu sou, agradeço muito, porque eu aprendi muito e aquilo foi uma escola para mim. E que hoje não é permitido. Eu não vou dizer que a gente quer que os menores trabalhem com 14 anos, mas vamos dizer com 15 anos já está bom, para que ele possa, vamos dizer, trabalhar 5 horas, 6 horas por dia, até 5 horas. Mas aí a gente também, senhor Renato, ganhando meio salário mínimo. Pois é, a gente também tem um problema gravíssimo no Brasil, né? Os dados todos estão aí, quer dizer,
Nós, jornalistas, lidamos com isso todo dia. Só você entrar lá no site do IBGE, na Feijão, na Associação Comercial, no próprio Sebrae, né? Os números estão aí, não mentem. De um lado, a gente tem algumas leis que proíbem o jovem de entrar para ele poder estudar. E aí nós temos um grande índice da geração que chama de geração neném, que nem trabalha e nem estuda, e nem faz nada. Então, de 14 e muitos vão por outro caminho ruim. E a maioria vai por outro caminho, porque acha que é mais fácil. Na verdade, não é. Então, precisa mudar as leis? É preciso mudar? Pois é, mas então, naquela época, você tinha uma grande formação de pessoas, porque não tem escola melhor educação profissional que não seja no seu local de trabalho. Sem dúvida. Quer dizer, você pode ter as escolas para formação, essa coisa toda, mas no local de trabalho é que você aprende. Por quê? Que você aprende com quem sabe. Sim, aprende fazendo. Todos aqueles outros que trabalham naquelas máquinas, que trabalham naquela indústria, passam a ser seu professor, te aconselhando, te ensinando, é verdade, orientando como é que é o processo de você processar uma matéria-prima, um produto, em todas as áreas. Quer dizer, então você ali é a escola. E a escola é tudo. Desde que o mundo é mundo, não é? Que a educação, está aí a Grécia, né? O exemplo da Grécia, o Egito e outros países antigos do mundo que cresceram e desenvolveram pela sua educação. Sem dúvida. Exportando, né, conhecimento para o mundo todo. Então, é através da formação, do conhecimento, isso é que é a grande fortuna. Existem duas fortunas na vida. O sujeito ser rico. O rico, que eu considero, não é aquele que junta dinheiro. É aquele que junta, primeiro, conhecimento. E, em segundo lugar, que passa a ser o primeiro de todos, que é o servir, que é você servir, você se enriquece de fluidos que aquelas pessoas a quem você serve a ele, e ele vai te jogar fluidos positivos, energia positiva, aonde você vai conquistar a felicidade. Aí é que está o bem-estar, né? O bem-estar está aí. E o dinheiro não, porque o dinheiro é alvo de ganância, de roubo, claro. Você toma o dinheiro, como está na Bíblia, que diz que a traça corrói, né? Como dinheiro. Quer dizer, não está nisso aí, porque, como eu disse, existem duas formas de viver. Uma forma de você viver para você, que é completamente errada, e uma forma de você viver para os outros, que é a forma certa, aonde você acaba vivendo primeiro para você. Quando você serve o outro, quem é mais servido é você. Claro. Porque é a natureza que nos mostra isso. Se cada um... Não estou dizendo aqui que eu quero ser bom, eu estou dizendo não. O que eu aprendi e procuro aprender durante todo esse tempo de vida, de trabalho, e conhecimento que eu obtive, viajando, olhando outras culturas, e foi a lição que eu tenho tomado cada vez mais, é através disso. Então é por isso que nos preocupa muito, porque quando a pessoa é o que é, aonde ele está bem, tudo bem, mas acontece que esse processo, que é onde nós estamos vivendo, é um mal que está cada vez desenvolvendo para todos nós. Então vamos largar a lição do burro que está lá. Vamos abrir a nossa mente. O cooperativismo, a união. Né? Exatamente. Então, trabalhar junto para todo mundo. O bem-estar está no servir, né? Exatamente, não no potencial de dinheiro. Não é isso. Obviamente que a indústria fomenta isso por interesses próprios, e aí é tudo que a gente já tem comentado aqui. Seu Renato, estamos chegando ao final de mais um podcast. Muito obrigado por sua audiência, né? As pessoas nos encontram na rua, dão sugestões, conversam com o seu Renato. Aliás, o seu Renato não para, né? Está sempre na atividade, e esse ano já preparando para chegar aos 70 anos no final do ano de atividade. Seu Renato, um minuto para o senhor deixar o seu recado de otimismo, que o senhor sempre faz isso aqui no programa, né? E que tem servido de guia para muita gente. Eu quero deixar a minha mensagem de otimismo e dizer
que a vida é muito boa. É verdade. Muito boa a vida. Porque a gente vê a natureza, você viaja numa cidade de serra, você vê a beleza daquela serra, daquela mata, ou aqui na nossa região de mar, de lagoa, de canal, muito bonito. Você olha a natureza, você vê todos que vivem, que tem aí no mar, né? A qualidade que nós podemos usufruir desses frutos do mar, que a nossa região é rica por causa das águas frias, da qualidade do nosso pescado, e a gente possa absorver isso, que possamos, lá uma vez ou outra, tomar o nosso vinho, elaborado pelas pessoas que fazem isso com a intenção maior, não de ganhar aquele dinheiro, mas de levar para o seu consumidor um vinho com a maior qualidade possível. E assim são quem trabalha nos restaurantes, os cozinheiros, os garçons, os faxineiros, enfim, todo mundo pode ser feliz, que ele possa, então, como eu digo, muitas vezes até as pessoas são analfabetas, mas aprenderam ao longo da sua raiz de avós, de pai, de mãe, né, de irmãos, e aprenderam aquela lição. E que uma vida é boa porque nós possamos usufruir disso tudo, né, pela natureza que nos oferece. Então nós somos privilegiados. Né, como nós estamos aqui, né, isso é um privilégio muito grande de poder a gente estar contando a nossa história. Né, e você, como jornalista, está me entrevistando, né, nosso amigo da técnica. Nossa equipe que fica por trás das câmeras. E fica por trás das câmeras, que ninguém vê. Mas então a gente faz parte dessa. Então não existe nada melhor do que poder deitar numa cama. Pode ser simples, mas limpa, com lençóis limpos, porque alguém lavou com capricho. Com carinho. Alguém limpou essa casa para nós com carinho. Com dedicação. Não pela ganância do dinheiro. O dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência. Então, muito obrigado por vocês estão nos assistindo, né? E verão outros programas, se Deus quiser. Semana que vem estaremos aqui. E vamos estar aí contando mais coisas para todos vocês. Maravilha. A expressão de hoje, né, o senhor Renato deixou aqui: dinheiro é consequência. Pense nisso e a gente volta semana que vem. É preciso mudar. Até lá.